Buenas, estamos chegando aí então com mais um pensamento bíblico do nosso devocional. Estamos aí então em uma missão. Dentro desses próximos dias nós terminamos aí de ler as Escrituras Sagradas pela quarta vez. E hoje nós temos passando pelo o livro de 1 Reis. Estamos aí no capítulo 13, onde deixamos aí, hoje pela manhã, uma meditação aos nossos grupos e através das nossas redes sociais. E agora eu quero deixar aí um pouquinho comentando sobre essa passagem, uma passagem aí não muito boa, né? Uma passagem triste, aonde a gente vê um homem de Deus sendo abatido por não obedecer a Deus. Aqui conta-se uma história do profeta Semaías, do rei Jeroboão e também do profeta velho. Em menos de 10 minutinhos eu quero falar sobre essas três personagens. Profeta Semaías enviado por Deus. Rei Jeroboão se contaminava e contaminava todo o seu reinado, servindo a outros deuses, não obedecendo a voz de Deus através de seus pais, ou dos reis que lhe antecederam. Nós vimos então que, nesse meio de tempo, entra em cena o profeta velho, que não estava no local, mas que ali no meio do povo estava filho do profeta velho, que ouviu tudo, escutou tudo, conhecendo o filho, o pai, que era um profeta, mas hoje encostado, parado, não observando as leis divinas, porque nós vamos ver que ele mentiu para Semaías. Então Semaías estava em sua casa, iniciando o texto, e sentiu uma vontade imensa de levantar. Eu creio que uma noite estrelada, de luar, ele saiu para fora da sua casa e começou a olhar os céus e as estrelas, admirar a grandeza de Deus. E então ali naquele momento, ele ouve a voz de Deus. Deus fala com ele, dizendo: Semaías, Semaías, vai a Betel. De Judá, ele vai a Betel então. E chega lá em Betel para falar a palavra de Deus para o rei. Deus então dá as suas ordens a ele, fala o que tem que falar. Volta para casa. Né? Tinha algumas regras para se cumprir. Não volte pelo mesmo caminho. Não coma pão e nem beba água. Nessa passagem nós vamos encontrar, acho que uma única vez, Deus dizendo ao profeta: não coma pão e nem beba água, mas volte. Semaías, ouvindo a palavra, obedecendo ao Senhor, em primeiro lugar, ele se depara com a guarnição do rei. Mas o Espírito de Deus estava sobre Semaías. O Espírito de profeta, de profecia. O Senhor estava com ele. Ele começa a enfrentar então aquele camponês, aquele profeta, quem sabe não com as roupas reais, é claro, mas para a roupa real então ele estava mal vestido às vistas da guarnição. Como que um camponês vai chegar diante de um rei? Então ele enfrenta um obstáculo. E diz a história que aquela segurança, aquele homem responsável pela segurança do rei, disse: mas eu mesmo posso levar a palavra.
Quando Semaías disse, eu tenho uma palavra direto para o rei. E aí disse Semaías, disse a guarnição para Semaías, eu mesmo posso levar a palavra para o rei. Semaías disse àquele guarda, aquela segurança, eu mesmo tenho que entregar a palavra ao rei, com autoridade, com unção de Deus sobre a sua vida, porque ele tinha uma missão e ele tinha que cumprir. Ao chegar, então, aos ouvidos do rei, o rei que estava lá no templo, queimando incenso aos deuses estranhos, rodeado de sacerdotes, ele disse, manda ele entrar. E aí começou Semaías, quando chega, encontra aquela situação ali, ele servindo outros deuses, bem como Deus tinha falado. Mas como Deus prometeu de dar um sinal a Semaías, Semaías começou a entregar o recado, e aquele rei se sentiu ofendido, ele levanta a mão e manda tirar os profetas da sala, da presença dele. E nesse momento, quando ele levanta a mão, a sua mão secou, a sua mão ficou mirrada. E aquele rei, quando viu que realmente se tratava de Deus, ele conhecia um pouco de Deus, e ele viu que não era brincadeira. Ele disse ao profeta, roga ao teu Deus para que ele reconstitui a minha mão. E nesse momento, os sinais já estavam se cumprindo. Aquele holocausto, aquele altar se fendeu, quebrou e a cinza começou a ser derramada conforme Deus falou. E o profeta, cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, intercedeu a Deus e a mão daquele rei voltou, do Jeroboão voltou ao normal. Assim diz a Escritura. Nesse momento, o rei oferece roupas novas, presente, sentar na mesa com o rei para comer. Ele queria fazer um agrado ao profeta. E o profeta vai e diz, não posso sentar na tua mesa, não posso receber os teus presentes, não posso comer pão nem beber água, porque assim me mandou o Senhor. E aí, no meio do povo estava familiares do profeta velho, aonde aquele menino correu e foi até o seu pai e disse, olha, contou tudo o que aconteceu lá no reinado. Ele que estava entre o povo, escondido sobre as vigas, colunas do templo, escutando o que estava acontecendo. E quando o profeta velho soube, disse, me trela uma jumenta e eu vou até ele. E chegou lá e o profeta já estava fora da graça. O Espírito de Deus tinha se retirado dele, porque ele já sentia canseira, ele já estava sentado ao pé de um carvalho, ele já estava apavorado. Mas aquele profeta chega e se intitula, como que estava na presença de Deus, e ele disse, contou a história e ele disse, olha, eu sou profeta como tu, e um anjo falou para mim, chega até ele, convida ele para ele comer pão e beber água na minha casa. Ei, nos tempos em que vivemos, nós temos que ter muito cuidado, porque o que aconteceu lá acontece no meio de nós. Temos que estar com os nossos olhos abertos, olhos espirituais, conhecendo quem está do lado de lá. Quem está conversando contigo realmente é o profeta ou é um anjo que está falando na boca do profeta? E quando a palavra vem direto de Deus, nós não temos que dar ouvido para certas histórias como assim, também um anjo me falou. Ora, se Deus falou, Deus ia cumprir com a palavra do profeta velho. Mas não foi o profeta velho, não foi o Deus que falou, foi o anjo, mas entre aspas. E lá na hora da comida do banquete, o profeta velho foi e disse, mas
por não obedecer a palavra de Deus, desobedecendo o seu mandado, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Ali o profeta chorou amargamente, Semaías, pediu misericórdia ao Senhor, reconciliou-se com Deus. Eu creio que Deus o deu um livramento para ele, mesmo se cumprindo a palavra, mesmo aquele leão no caminho atacando o profeta e matando o profeta, para ficar como uma lição para mim e para ti hoje. Preste atenção, quem você vai conversar no caminho, na tua caminhada, na tua jornada, quem está diante de ti. Olha com os olhos espirituais, conheça a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela tem palavra de Deus para mim e para você. Quando você quiser ouvir uma profecia, não procure alguém demais, mas procura a palavra de Deus. Ela, a Bíblia aberta, é a boca de Deus falando comigo e contigo. Preste atenção no que eu estou te falando agora. Olha, examine as Escrituras e examine a vida de quem está falando contigo, ou quem está colocando a mão na tua cabeça. Vê se realmente é Deus ou é um anjo, conforme disse o profeta velho. Procura aí, leia 1 Reis, capítulo 13. Leia todos esses versículos, leia todo o capítulo aí. Deus tem uma mensagem para você. Até a próxima. Deus abençoe a todos.